Boa tarde a todos. Declaro aberta esta audiência pública para que a Universidade de Taubaté, a Unital, preste esclarecimentos sobre os termos do contrato de locação do imóvel localizado na Praça Monsenhor Silva Barros, a Praça da Eletro, antiga Praça da Eletro, firmado com a empresa Avan. Compõe a mesa nesta audiência, representando a pró-reitoria ou a pró-reitora de Finanças, Economia e Finanças da Universidade de Taubaté, o professor mestre Francisco de Assis Coelho, acompanhado pela gestora de contratos Silmara Langenck Pinto, ou Langenck, né? Langenck Pinto. Também pelo chefe de serviços de administração do campus, Rafael Courier. Gostaria de registrar a presença aqui também do senhor José Clair, assessor parlamentar do vereador Ariel Katz. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário para participar, usando a tribuna por até 2 minutos, para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo. Próximas fileiras, as primeiras fileiras aí. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço e enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12 3625 9501. Para que nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo uso da palavra. Também gostaria de registrar a presença da senhora Neda Dias, assessora parlamentar do vereador Nicola Neto. Dando início aos trabalhos, como não temos vereadores presentes, ou caso os senhores queiram participar fazendo algum questionamento, fiquem à vontade. Nesse caso, eu vou fazer aqui alguns questionamentos, enquanto não chegam alguns vereadores, faço eu as minhas considerações aqui. A primeira questão a ser respondida essa audiência está sendo, inclusive, objeto de um requerimento que nós fizemos há cerca de 1 mês atrás, tratando exatamente desse tema, né? Sobre o processo licitatório. Houve esse processo licitatório? Em caso, se ele houve, qual a modalidade que foi adotada para esse processo? Eu vou fazendo uma a uma aqui para dar tempo de vocês responderem, tá bom? Quanto à questão da contratação, né, que resultou na contratação da loja Avan
com a universidade no prédio da Praça Monsenhor Silva Barros, foi um processo licitatório, modalidade leilão eletrônico. Então, foi lançado o leilão eletrônico e a Avan candidatou-se como única. Bom, sabe que esse é um investimento muito importante para a nossa cidade e, por conta disso, a gente quer publicizar isso para a sociedade, né? De forma a dar esse entendimento, uma vez que essa praça, ela está toda entregue a toda sorte, e já por alguns anos, né? Por algumas administrações. Entregue lá, inclusive, a dependência química, e com esse investimento feito lá, a gente quer saber, para a sociedade taubatiana, que isso seja esclarecido, para a gente entender melhor qual é o investimento que vai ser, por quanto tempo, o período. Então, eu vou prosseguir aqui nas minhas perguntas e conforme a gente vai avançando, talvez surjam outras, né, pertinentes. Então, o senhor já respondeu aqui a segunda, né? Porque no caso de não haver a licitação, qual o motivo de não ter havido essa licitação, né? Prazo de vigência, foi locação, prazo de vigência desse contrato. Houve, por exemplo, como é que chamamos quando você dá um prazo para carência? Se houve carência, né? Prazo de vigência e carência, se houve. A contratação, o aluguel daquele prédio, já há muito tempo foi discutido, né? Inclusive na mídia municipal, teve alguns precalços, se vende, se aluga, né? O próprio executivo se desapropria. Então, neste momento, essas discussões, né, nesse período, realmente houve lá que ficou uma imagem, né, de entregue, como o vereador acabou de falar, entregue ao Léo, né? E, inclusive, muito a mídia, próprios vereadores, né, tomaram iniciativa de até outras audiências públicas sobre a utilização daquilo lá que não estaria sendo adequado. A universidade, sendo proprietária do prédio, ela tinha a intenção de vender ou alugar. Das nossas reuniões, chegamos à conclusão que o melhor para a Unital, para aquele prédio, né, está sendo um prédio pronto para o comércio, né, seria alugar. Né, que, como sabem, a universidade tem outros prédios à venda, mas aquele lá estaria basicamente pronto para alugar. Enquanto isso não acontecia e acabou sendo utilizado por terceiros de forma irregular, a universidade decidiu em fazer um centro de convenção lá. Mas a gente tem que pensar em duas coisas, né? A cidade, no município, e a universidade, que não deixa de ser do município, é uma autarquia municipal. Então, ela precisa de recursos para funcionamento, ou seja, nós não oneramos a prefeitura, nós precisamos correr atrás de aluno que paga mensalidade, precisamos correr atrás de recursos. Então, decidiu-se pelo aluguel e, graças a Deus, nós conseguimos. Foi lançado a licitação e a Avan se candidatou. Bom, o contrato, né, de cessão de uso oneroso, ele foi assinado por 15 anos, sabe-se que comércio tem que ser longa duração, porque qualquer comércio tem que preparar o prédio, nem que seja uma manutenção, né, uma pintura, né, uma fachada, tem gasto até começar. Então, existe uma cláusula no contrato que a Avan tem até 8 meses para realizar isso e começar as atividades. Dentro desse prazo, começa a remunerar a universidade a partir da data da abertura, considerando esse prazo de 8 meses. Então, se abrir amanhã, começa a partir de amanhã. Ou, se não
tiver a abertura contra esse prazo, é uma cláusula contratual. De início, o contrato é de R$ 142 mil, que transformando no total, ele resulta em R$ 25.560.000. Isso em valores nominais hoje, 15 anos de 142 mil. E a cada 12 meses ele é reajustado pelo INPC. Então isso, certamente daqui a 12 meses é outro valor, mas considerando a assinatura do contrato, o comprometimento financeiro hoje é de 142 mil, que transformando nos 15 anos, 25.560.000. 52 mil mensais? 142 mil. Desculpa, 142 mil mensais. Então, essa carência existe até a inauguração da loja, seria isso? Limitando-se a 8 meses. Entendi. E o contrato, essa validade do contrato, ele só começaria da data da inauguração? Não, o contrato, ele se dá início na data da sua assinatura. Essa carência é para que a Van faça as suas adaptações e faça a inauguração e comece as suas atividades. Tá? Considerando a data da abertura e esses 8 meses, o qual ocorrer primeiro. Entendi. Eu gostaria de registrar aqui a presença do vereador Richard, o presidente da casa, vereador Bob, vereador Neneca, que estão chegando aí. Também gostaria de registrar a presença da senhora Adriana Moreto, chefe de gabinete do vereador Bilili. Sejam todos muito bem-vindos. Vai aqui uma informação, abrir um parênteses. Eu conheço bem aquele prédio quando eu digo conheço bem, mais internamente, né? Porque lá eu trabalhei por algum período. Num passado não tão distante assim, eu fazia segurança lá do Pão de Açúcar, quando eu ainda estava na ativa na Polícia Militar e tal. Então, aqueles labirintos lá do prédio, tem tanto na parte superior como na parte inferior, eu achei que ali ele se aproxima bem do layout das estruturas da Havan, né? Foi bem, eu acho que quando o Luciano Hang veio aqui e ele olhou aquilo, eu achei que ele falou, pô, isso aqui é a cara nossa. Então, foi um casamento meio que perfeito, né? Num momento que a universidade precisa tanto de investimentos e também para solucionar os seus problemas de manutenção de prédio, de zeladoria, por aí vai. Bom, valor mensal da locação, pois não. Aproveitando a fala do vereador, que trabalhou lá, conhece bem os labirintos lá, os detalhes, eu quero registrar que quando falo daquilo lá, eu falo com muita saudade, né? Porque aquilo lá era o campo de Taubaté, né? Quando ele mudou, quando fundaram aqui o Joaquinzão, aquilo passou a marca, ficou um campo, né? Um terreno onde recebia os parques, os circos, e eu cresci na Faria Lima e na Marquês de Deval, então era o lugar que eu brincava. E como guarda-mirim aos 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar lá exatamente na data da sua inauguração, como guarda-mirim, trabalhando no crediário. O senhor deve lembrar muito bem onde ficava, lá em cima, no canto esquerdo. Então, aquilo ali, a minha função era correr atrás de vendedores durante o dia todo. Então, imagina, não só de ter brincado naquele terreno, ter assistido à construção do Pão de Açúcar, né? Na época, não era Pão de Açúcar, era Jumbo Eletro, né? O maior atacadista de eletroeletrônico na época. E eu tive a oportunidade, não só brincar lá no terreno, ver a construção, como começar a trabalhar lá no dia da inauguração como guarda-mirim, aos meus 11 anos de idade. Então, eu vivi tudo aquilo e lembro com grande saudade disso, aproveitando a palavra que o vereador também trabalhou lá. Obrigado. Pois é, mas você quis me incluir numa data aí do Jumbo Eletro, que essa daí é mais sua do que minha.
Eu já sou mais contemporâneo seu, né? O Jumbo Eletro foi mais na década de 70, início da década de 70, né? Por ali, né? Na realidade é a mesma empresa, né? Só teve uma troca de nome, porque o contrato foi feito inicial lá por 30 anos. Então, eles construíram tudo aquilo lá com um contrato de 30 anos. Né? Então, de Jumbo Eletro para Pão de Açúcar foi apenas uma razão social ali, uma questão de... Com a vida do Abílio Diniz. Isso, né? exatamente. Bom, aqui tem outra pergunta aqui, mas já foi respondida anteriormente, que seria qual o valor mensal da locação e quais os critérios foram utilizados para essa definição. A cláusula de renovação é automática? Existe sim uma cláusula de renovação, onde ela não é automática. Ela diz que é a critério da concedente, mas que pode ser renovado sim. Mas com certeza, quando vencer, vai se discutir. É o que aconteceu com o Pão de Açúcar. Ele tinha um contrato de 30 anos, venceu, foi negociado, renovou-se por mais 5 anos. Depois venceu os 5 anos, teve outra negociação que acabou prorrogando, até que o Pão de Açúcar achou que não era mais vantagem, etc., e resolveu entregar o prédio. Este contrato não é diferente. Ele, dependendo da negociação, né, a critério, né, da universidade, que é a proprietária do prédio, e é claro também por a universidade ser uma instituição pública, né, de legislação, né, que aquilo lá foi alugado mediante uma lei aprovada neste legislativo. Então, tudo isso é discutido e pode ser renovado, sim, dentro desses critérios, dentro dessas negociações com todos participando. Bom, eu tinha uma outra pergunta aqui, que era... Elas já foram respondidas englobadamente aí pelo senhor. E qual a responsabilidade, ou quais as responsabilidades da locatária quanto à revitalização do imóvel, né? E revitalização e manutenção, visto que eles estão lá em processo de reforma, né? Existe uma cláusula contratual, que a empresa ela iria se adequar, né, e ajustar as suas necessidades para o bem-estar da sua clientela. Né? Então, naturalmente, você precisa de espaço. Espaço a gente fala de estacionamento, espaço a gente fala de área de atendimento interno, enfim. É natural que isso acontecesse. Então, existe uma cláusula, sim, que, de acordo com a autorização, de acordo com a permissão da universidade e a permissão dos órgãos responsáveis por edificações, etc., isso poderia ser feito. Né? Então, foi negociado, foi feito todo o planejamento que eles precisavam, feito o que foi necessário de engenharia, apresentado aos órgãos, né, de fiscalização do município, né, do estado, e foram concedidos alvarás, tanto de ajuste de demolição, como ajuste de construção e reforma. Então, após essas aprovações, a universidade concordou. E, é claro, a empresa tem que manter, né, até mesmo, né, que é uma empresa comercial, ela tem que ter uma imagem para a venda. E, é claro, aquelas cláusulas que tem que devolver o imóvel, em caso lá na frente, também de acordo, né? Isso é de praxe de contrato. Mas aquelas mudanças que está tendo lá foram todas aprovadas pelos órgãos fiscalizadores. E, após aprovado, a universidade concordou. Inclusive, sob
o acompanhamento de engenheiros do Departamento de Engenharia da universidade. Tem, inclusive, isso na cláusula. Também, se a ocupação da empresa Avan, se vai implicar em alguma alteração na praça, no entorno ali, sabe como é que isso vai funcionar? Essas questões eu já ouvi, né? Como é que fica a Praça do Fórum, né? Como que fica o entorno. Eu conhecendo a Avan e conhecendo um pouco, né, dos gestores da Avan, eles são pessoas que eles sabem que tem uma responsabilidade social. Acho que quem conhece a Avan, a imagem da Avan, o pouco dos gestores da Avan, eles são realmente empreendedores. A questão da praça não é da universidade. A universidade não pode entrar nesse mérito, porque a praça é do município. Então, seria do município, não da universidade. No contrato não tem nada a respeito disso, porque a universidade ela pode tratar no contrato da sua propriedade. Então, no contrato não consta nada disso. Bom, a última pergunta minha aqui é sobre a contrapartida social. O senhor acabou de responder, mas parcialmente. Eu falo se vai ter essa contrapartida social, educacional ou cultural da Unital, envolvendo aí a comunidade, enfim, o que engloba tudo isso, né? Eu não diria de forma contratual, né, como eu acabei de falar, né? Como forma contratual é um negócio, né, de aluguel de um prédio, né, que existe uma lei permitindo que a Unital faça. A Unital fez o seu lançamento de edital, processo licitatório e fechamos o negócio com a Avan. Então, é um negócio de aluguel de um prédio, né? A gente chama de cessão de uso oneroso do prédio. Então, a delimitação ali do contrato é a delimitação daquela grade que a universidade colocou lá, né, para que não fosse utilizado de outra forma que estava acontecendo. Mas a questão, como eu falei, já não é compromisso, não existe nada escrito e nem poderia existir. Mas eu acredito que só a contribuição do aluguel para a universidade, uma loja, imagem da Avan naquele local, já há uma contribuição. Com certeza o entorno ali vai mudar. Por si só ele já acontece. Essa questão de revitalização da praça, particularmente, eu acho que do ambiente vai ser mudado pelas próprias circunstâncias. Agora, da praça, assumir, fazer alguma coisa, isso aí a universidade não pode tomar essa iniciativa. Uma pergunta leva a outra. Quanto à Avan do shopping, quando essa foi inaugurada, o senhor tem conhecimento, tem alguma coisa firmada? Aquela vai permanecer ou elas vão se juntar e seria uma só aqui na cidade de Taubaté? Bom, na realidade, eu acho que o primeiro contato que teve com a Avan, né, eu conheci o gerente lá da Avan e conversei sobre isso com ele. É claro que isso aí é uma decisão da empresa. Ele me falou que ele estava precisando de espaço, essas coisas. Agora, sobre isso, eu ouvi o dono da Avan na televisão, na rede social, dizendo que ia permanecer as duas. Mas aí já eu estou passando aquilo que eu vi na mídia. Muito bem, isso não fez parte do contrato, né? Então, isso, não. Entendi. Exatamente. Então, ele pode sentir que a Avan aqui deu mais certo do que a de lá e pode fazer essa junção, ou pode continuar com as duas, mas aí fica a critério dele e negociação com o próprio município para ver se vai valer a pena continuar com as duas unidades, né? Com certeza, é uma decisão da empresa e também a gente
né, como pessoas e eles como empresários, eles vão observar os cenários, isso tudo vai ajudar em eles tomarem decisão. Com certeza a gente pensa em sucesso, né, em ampliação e com certeza o município, o executivo, até o próprio o legislativo, essa casa, vai participar, vai conhecer e tudo gera uma interação para que todos obtenham aí um certo benefício, que é o objetivo de todos. A nossa torcida é que permaneça as duas, né, para fomentar mais ainda o comércio aqui na cidade, né? E dessa maneira também descentralizar para que as pessoas daquela região possam usufruir daquele equipamento lá de comércio, né, lá no shopping. Mas aí, como o senhor bem disse, não vai depender aí da prefeitura e mais do empresário, né? Sim, perfeito. A gente torce, né, que todos participem, né, o executivo, né, os vereadores, eu acho que compõem um grupo, né, interessado, porque estamos falando do município, estamos falando de contribuição para o cidadão do município, acho que é de interesse de todos, né? E a partir do momento que começa-se um negócio, e aí a gente vai trabalhar, né, que é o objetivo de todos, para que aquilo tenha sucesso, né, e para que o negócio da Avan amplie e surjam novos negócios e, com certeza, para o entorno vai contribuir. Muito bem, eu me considero satisfeito com as respostas das perguntas que formulei aqui. Eu queria passar a palavra à senhora Adriana Moreto, chefe de gabinete do vereador Bilili, que também tem questionamentos a fazer. Por gentileza, senhora Adriana Moreto. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. A minha dúvida é em relação que tinha uma marquise lá no prédio e eu queria saber se esse prédio foi tombado ou não. Não, não há tombamento do prédio. Como eu disse, aquele prédio lá eu vi ser construído, né? Então é um prédio relativamente novo, né? Só para registrar, né? Tem uma pessoa muito ilustre aqui no município chamado Paulo Bianchi, tenho certeza que alguns que estão aqui conhecem muito bem, é o maior artilheiro do Burro da Central, né? Um dia passando com ele de carro ali, eu falei: Paulo, quantas vezes você jogou nesse campo aí? Ele falou: Assis, você é secular, eu não. Então, aquele prédio lá, só registrando aquele prédio lá, ele, considerando essa questão, né, que normalmente a gente fala tombamento, não necessariamente, mas a gente fala em prédio antigo, né? Não, ele não é tombado, tá? Bom, não havendo inscritos pela sociedade, tampouco pela TV Câmara, não havendo mais questionamentos, discutidos os temas propostos para hoje, eu vou partir agora para o encerramento da audiência, caso alguém mais queira se manifestar. Como eu disse, estou satisfeito aqui, me declaro satisfeito com as informações prestadas pela Unital, para que a sociedade tenha essa clareza, né, esse discernimento de saber como é que vai funcionar aquilo e também elevar o nome da Unital, sabendo que é a Unital, por conta desses acertos, né, que ela vem tendo, para que ela possa cada vez mais se sustentar financeiramente, né, principalmente aqui na cidade de Taubaté, porque nós sabemos dos braços que a Unital tem em outras cidades, como Cruzeiro, como lá embaixo, no litoral, enfim. Mas nós aqui queremos quase tudo para Taubaté, né, que nós estamos precisando. Nós precisamos fomentar aqui o nosso comércio, o nosso empresariado, precisamos trazer de volta,
por conta dos recentes acontecimentos negativos e empresarialmente falando, né, sobre isso. Então, eu acho que essa foi uma sacada muito legal. Queria parabenizar aqui os envolvidos, os atores envolvidos, né, Prefeitura, Unital, o empresariado, né, que eu acho que foi, como eu disse há pouco, o casamento perfeito. Passou. Bom, eu, em nome da Unital, quero agradecer essa oportunidade aberta pelo vereador e eu quero também registrar a questão, acho que é um assunto recorrente, né, que a questão, a universidade em Caraguatatuba, agora a universidade em Cruzeiro, né? Nós estamos falando na Avan, que começou na cidade de Brusque, né, numa loja, e hoje está aí o tamanho da gigante no Brasil. Então, quando a universidade resolveu ir para Caraguatatuba, eu estou lá, como disse meu amigo Paulo Bianchi, você é secular, né? Eu não. Mas eu já estou há algumas décadas na universidade, algumas décadas na Pró-Reitoria de Finanças, inclusive controlador interno da universidade. A gente tem que pensar o futuro, né? Jack Welch diz, quem não visualiza, não realiza. A universidade, ela não pode ficar sentada numa cadeira, ou seja, a universidade, ela está no mercado, ela não tem uma fonte de receita senão a venda dos seus produtos, dos seus serviços. Então, como uma empresa resolve criar filiais, resolve expandir, ela está pensando na matriz. Então, quando a Universidade de Taubaté está em Caraguatatuba, quando a Universidade de Taubaté está em Cruzeiro, ela está pensando na onde? Universidade de Taubaté, município de Taubaté. Quem administra é Taubaté. Lá tem que ter um superávit. Se não houver superávit lá, a universidade tem que tomar a iniciativa de encerrar. Se tem superávit, para onde vai esse superávit? Porque o objetivo é exatamente esse, ter superávit para que ela cresça e para que ela tenha sustentabilidade. Tá? A gente ficar aqui parado em Taubaté, enquanto nós temos aí já dezenas de unidades, né, de concorrentes chegando a Taubaté. Então, se a universidade ficar sentada na cadeira dela aqui, com certeza ela vai ser engolida. Então, ela também tem, né, como concorrente do mercado, ela tem que expandir, porque ou ela expande ou ela é engolida. Isso é a lei da natureza, né? Ou vira uma escola pública no qual tem um caixa, né? Tem um patrocínio, né? Não é o caso da universidade. A universidade tem que ir para o mercado, tem que conquistar. Nós temos que ir onde estão os nossos alunos, né? Que diz que não pode chamar de cliente, é aluno, né? Mas ela tem que vender. Se ela não vender, se ela não expandir, o próprio mercado engole ela. Isso é lei, qualquer pessoa de mercado sabe disso. Então, quando a gente está expandindo, é uma matriz. Onde é a matriz? Universidade de Taubaté. Sem dizer que o nome de Taubaté está lá também. Então, não, se nós não fizermos bonito lá nos outros municípios, é o município de Taubaté que está sendo representado, que é a Universidade de Taubaté, né? Onde essa casa aqui tem responsabilidade, onde o executivo também tem responsabilidade. E o seu acompanhamento, a sua fiscalização é muito importante. Não se limita a Taubaté. Quando a universidade está em Caraguatatuba, está em Cruzeiro, não está limitando a ação dos fiscalizadores, não estão inibindo que um vereador não vá lá, que um vereador não acompanhe. É a Universidade de Taubaté que está aqui nessa casa, que nasceu aqui dentro dessa casa, que, entre aspas, também pertence, essa casa pertence ao município. Então, a gente deve pensar assim. Eu penso dessa forma, nas reuniões sempre discuti, há muitos anos que eu já
falava que tinha que fazer, eu falo lá dentro, graças a Deus surgiu uma pessoa chamada professora Nara e está realmente expandindo, fazendo com que essa universidade tenha sucesso e tenha uma visão de futuro, tá? Ou seja, sustentabilidade, para que ela possa aí se perdurar pelos longos séculos, vamos dizer assim. Obrigado. Bom, eu até briguei com a Nara aqui por conta de eu ser bairrista, né? Porque eu disse para a Nara que eu quero saber de Taubaté, não quero saber de outra cidade, Nara. Aí, cabe aqui outra pergunta. Em não tendo superávit na cidade A, B, C ou D, nós aqui vamos trabalhar para isso? Ou qual é o critério adotado para isso? Não havendo superávit, vocês vendo isso, continuam mantendo, mas com recurso aqui da matriz? Ou, em outras palavras, o que eu quero dizer é isso: Taubaté que carrega nas costas? Olha, a exemplo disso, nós temos aí já uma prática. A universidade da época do José Rui, né, do reitor José Rui, resolveu expandir para a cidade de Ubatuba. O que aconteceu? Não vingou. O que a universidade fez? Não vingou, não podemos assumir déficit. Não podemos, né? Os gestores têm responsabilidade nisso. O que aconteceu com Ubatuba? A propriedade lá da casa foi vendida agora em janeiro, né? O campus já foi vendido há algum tempo atrás. Por quê? Porque não apresentou superávit, ou seja, não apresentou resultado. E aí os gestores têm responsabilidade, assim como Caraguatatuba, Cruzeiro ou qualquer outro município que a gente venha. Os gestores têm que estar alerta a isso, têm que estar investindo, têm que estar presente, têm que estar prestando conta aqui de 4 em 4 meses, né? E eu estou saindo, mas enquanto controlador pode ter certeza que eu tenho esses números na mão, tá? Eu estou lá há 33 anos, então eu acho que já está na hora, né? Mas enquanto eu estiver lá, pode ter certeza que eu cutuco, eu tenho esses números na mão. Obrigado. Eu que agradeço os seus esclarecimentos, professor. Vamos agora partir, então, para o encerramento da nossa audiência. Discutidos os temas propostos para hoje, declaro encerrada essa audiência, agradecendo a presença de todos e agradecendo também a você, telespectador da TV Câmara de Taubaté, que acompanhou os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos.